Iluminismo e a educação. O Renascimento e o Iluminismo são movimentos intimamente entrelaçados e tentar definir datas para o Renascimento e o Iluminismo é mera questão didática. Chamado de Iluminismo, o movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, na Holanda e na França nos séculos XII e XIII. Nos séculos XII e XIII, os filósofos e economistas que defendiam as ideias iluministas julgavam-se propagadores da luz, por isso iluminismo, e do conhecimento também, da luz e do conhecimento. Alguns dos principais pensadores foi John Locke, Renan Descartes. O que Renan Descartes falava? Descartes falava, penso, logo existo. Renan Descartes, penso, logo existo. Francis Bacon falava, saber é poder. Quem não fala saber é poder? Quantas vezes você falou, se penso, logo existo, de René Descartes? E saber é poder, do Francis Bacon. Isaac Newton, John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Denis Diderot e Jean d'Alembert. O iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, justamente com a Revolução Industrial, abriu espaço para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. O precursor desse movimento foi o matemático e filósofo francês Renan Descartes. Considerado o pai do racionalismo, Renan Descartes. Penso, logo existo. O discurso do método foi o manifesto do movimento racionalista, que se iniciava com ele, Renan Descartes, registrando o que percebera antes de todas as outras pessoas. Descartes notou que no momento em que vivia, no século XVII, estava acontecendo uma exaustão do pensamento tradicional, herdeiro da escolástica medieval. O filósofo Renan Descartes, de certo modo, queria resgatar para o racionalismo moderno a tradição dos grandes geômetras antigos, da Grécia clássica, como Euclides e Zenão, trazendo o rigor e exigência deles para reforçar as capacidades da mente humana, entravadas pela superstição e pelas seduções da fé. A partir do Renascimento e do Iluminismo, percebemos que a sociedade foi se desenvolvendo de tal forma que, entre os séculos XVII e XVIII, o triunfo da razão e o triunfo da ciência foi consolidado. O racionalismo e a racionalização do mundo, da vida, do trabalho, de tudo, que se inicia no Renascimento, teve seu auge no século XX. Sendo coroado pela ciência e pelo cientificismo, tal ideia quer dizer o seguinte: tudo pode ser racionalizado, tudo pode ser equacionado e, portanto, conhecido de maneira precisa e científica, com o uso da razão e não mais com o uso da religião. Toda confiança é depositada na ciência e na utilização adequada dos métodos de investigação científica, como sendo capazes de desvendar as leis do mundo natural, mundo físico, mundo biológico, mundo social. Aquela mentalidade que no Renascimento nós estávamos começando a se tornar laica, definitivamente se desvincula do laica da igreja, das questões sagradas, para se definir como questões científicas. As principais características do iluminismo. O que eram as principais características do iluminismo? Valorização da razão. No iluminismo tinha valor a razão, considerada o mais importante a razão como instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. A valorização também do questionamento, você questiona a pessoa sobre as coisas, da investigação e da experiência como forma de conhecimento tanto da natureza quanto da sociedade. Crenças nas leis naturais que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, na sociedade e na natureza. Essas são as características do iluminismo. Também, mais características do iluminismo foram as crenças nos direitos que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade e à posse de bens materiais.
critica o absolutismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Renan Descartes era contra essa coisa de diferença, né, de sociedade financeira, diferença, né, da sociedade aí. Defesa da liberdade política e econômica, de igualdade de todos perante a lei. René Descartes sempre defendia aí no iluminismo essa coisa de que desigualdade social não deveria existir. Crítica à Igreja Católica, embora não se excluísse a crença em Deus. Nunca se excluíram a crença em Deus. Mas a Igreja Católica, lá na época medieval, né, na época dos feudalismo, a igreja que tomava conta de tudo e falava que o dinheiro era pecado e falava que tudo era crença. Se você nasceu pedreiro, tem que morrer pedreiro na família de pedreiro. Se você é pintor, se você é padeiro, se você é faxineiro, se você é empreendedor, você tinha que ser aquilo até você morrer porque era a vontade de Deus. Podemos ainda citar as seguintes características que proporcionaram um grande avanço científico ao iluminismo: a descrição da órbita dos planetas e do relevo da Lua, descoberta da existência da pressão atmosférica, conhecimento do comportamento dos espermatozoides. Lá no iluminismo já começaram a ver o comportamento dos espermatozoides. Invenção do primeiro microscópio por Robert Luck. Esse cientista criou o termo célula, hoje comum na biologia. Identificação dos vasos capilares e do trajeto da circulação sanguínea, descoberta do princípio das vacinas, a introdução do agente causador da moléstia no organismo para que este produza suas próprias defesas. Eletricidade, invenção da primeira máquina de calcular, formulação de uma teoria ainda hoje aceita para explicar a febre. Descoberta dos protozoários e descobertas das bactérias. Surgimento de uma nova ciência, a geologia, a partir da qual se desenvolveu uma teoria da geologia que explica a formação da Terra, refutando a versão bíblica da criação do mundo em 7 dias e do mito de Adão e Eva. As principais revoluções burguesas, fruto do iluminismo, que é a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa e Revolução Industrial Inglesa. Foi em 1789. Já no Renascimento, como vimos acima, vamos ver aqui, rápido. Já no Renascimento, como vimos acima, iniciou-se uma nova forma de relação econômica, a comercial, constituindo-se como a primeira fase do capitalismo. Foi uma fase embrionária de transição do feudalismo para o novo sistema econômico que estava se estabelecendo, mas que só ia começar a se consolidar definitivamente no mundo com o final da Revolução Francesa e com a Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Industrial Inglesa causou uma intensa modificação na forma de se produzir a vida material. Se antes a confecção de objetos era realizada nas manufaturas manualmente de forma artesanal, com a criação de máquinas, a fabricação atingiu outros patamares. A energia humana foi sensivelmente poupada pela energia proveniente das máquinas. E o modo de produção doméstico foi gradativamente sendo substituído pelo sistema fabril de fabricação. E em meados do século XVII, por volta de 1750, com a Revolução Industrial, a Inglaterra inicia um processo de transformação social, econômica, que vai resultar no fim do feudalismo. As principais aí, Revolução Industrial, onde vieram as indústrias, começaram aí, né, fazer com que os homens trabalhassem menos e as máquinas trabalhassem mais. As máquinas, claro que os homens trabalhavam mais tempo, porque quanto mais produziam, mais dinheiro vinha, né, gente? Até daqui a pouco.